Se você sente que seu dinheiro nunca dá, você está sempre no aperto e que se organizar parece impossível, essa live é para você. Então fica até o final que eu vou trazer cinco passos que transformaram a minha vida. E pode transformar a vida de qualquer pessoa, transforma a vida dos meus mentorados e vai transformar a sua vida também a partir de hoje. Que eu sei que muitas vezes se organizar parece quase uma missão impossível. Entra mês, sai mês e você vive sem dinheiro, não consegue pagar as contas direito, e vive enrolado, e vive preocupado. Mas a gente vai mudar, tá? A gente vai mudar isso por quê? Esses 5 passos, gente, me tiraram do sufoco, me deu melhor autoestima, eu consegui planejar meus sonhos, meus planos e de milhares de pessoas por aqui. Então, fica até o final, tá? Já curte esse vídeo, compartilhe e lembre-se de se inscrever no canal Lana Vera LL e se inscreva no canal e me siga no Instagram. Combinado? Então, solzinho delícia aqui, ó. Ai, que delícia, olha. Vamos diminuir os danos do sol. É isso, ó. É isso. Ao vivo é assim, né? Ao vivo é assim. Sejam muito bem-vindos ao nosso Talk de Milhões que acontece toda semana. É muito bom ter vocês por aqui. Sempre trago assuntos que são dúvidas de vocês, simples, prático e direto ao ponto, tá? Bora para mais uma semana. Eu falo sempre, a gente tem novas oportunidades de fazer melhor, de fazer diferente. Então, sim, você tem uma semana inteira de oportunidades. Então, bora cuidar dessa vida financeira, tá? Vou trazer 5 passos, gente. Porque quando eu decidi que eu ia mudar minha vida financeira, foi uma decisão mesmo. E foi a melhor coisa que eu fiz. Quando eu comecei a olhar para o meu dinheiro com outros olhos, tudo mudou, né? Vocês falam, Sailana, como que eu realizo meus sonhos? Com a organização. Eu falo, eu sou prova viva que funciona, né? Eu sou prova viva que o método e estratégias e um bom planejamento funciona. Porque da onde que eu vim e da onde que eu estou, quando as pessoas falam assim, ah, não é possível, eu falei, pra cima de mim, não. Pra cima de mim, não. Não sou herdeira. Não nasci em berço de ouro. Não nasci em família milionária. Nasci em família humilde, tá? E tudo mudou quando eu decidi que eu ia cuidar das minhas finanças. Mesmo quando eu não tinha nada. Muitas vezes a gente acha que a gente tem que ter milhões, a gente tem que ter muito dinheiro para começar a cuidar da vida financeira. Não. A gente tem que começar quando a gente não tem, para quando chegar a gente já está preparado para a riqueza, para a abundância. E foi exatamente isso que aconteceu na minha vida. Então, bora começar a cuidar dessa vida financeira de forma certa. E eu falo, com organização você pode fazer qualquer coisa. E me conta, como que tá o seu controle financeiro? Tá organizado as finanças? Você tem hábito de cuidar do seu dinheiro ou não tem? Comenta aqui embaixo, eu quero saber, tá? Hoje eu vou te mostrar 5 passos que me tiraram do sufoco e que me fizeram realmente transformar minha vida financeira. E esses passos também eu uso na vida dos meus mentorados, eu transformo vidas todos os dias. Eu quero transformar a sua vida também, que é muito possível, tá? Quando as pessoas falam assim: "Não é possível", é muito possível. Com com organização, você pode fazer qualquer coisa que você queira na sua vida, qualquer coisa, qualquer coisa. Você pode planejar qualquer coisa. Normalmente, as pessoas se enrolam, você se enrola porque você atropela as coisas, você não se planeja, você antecipa ações, aí que vem o endividamento, fica no vermelho, porque normalmente a gente não aguenta bancar aquele sonho quando ele não é bem planejado e realmente quando não acontece na época certa. Mas vamos aos passos para realmente você começar a mudar as coisas por aí? Primeira coisa que a gente precisa começar, eu falo na nossa vida financeira, a gente não foi ensinado a cuidar do nosso dinheiro. A vida inteira a gente é ensinado a ganhar dinheiro, ter uma boa profissão, melhorar de vida, ganhar dinheiro, mas ninguém ensina a gente a cuidar do dinheiro, ninguém ensina a gente a gastar esse dinheiro. Por isso que muitas vezes eu tenho casos, centenas de casos, por exemplo, de mentorados meus que falam: "Olha, meu sonho era passar no concurso, era meu sonho passar no concurso, eu ganhava um salário mínimo, hoje eu ganho R$ 15.000, R$ 10.000, R$ 12.000, então eu tenho a mesma sensação de quando eu ganhava um salário mínimo, eu vivo no mesmo aperto, vivo nas mesmas dificuldades. Mas é por isso, a gente aprendeu a vida inteira a ganhar dinheiro, ninguém ensina a gente a gastar dinheiro, por isso eu estou aqui todos os dias para te ensinar a usar esse dinheiro de forma inteligente, tá? Então o primeiro passo é ter coragem de olhar para a realidade. A maioria das pessoas tem muita dificuldade de olhar os números com cuidado, de parar realmente para analisar, entender em qual situação eu me encontro hoje. Muitas vezes a gente tem a negação, né?
Eu falo, sai da negação, que a gente realmente precisa de ajuda, que a gente realmente precisa começar a olhar na sua vida financeira com cuidado, é o que acontece com a maioria. Então, assim, primeira coisa, tem que encarar seus extratos, entender quanto que você ganha, entender quanto que sai. Eu falo, sem vergonha, sem drama, só a verdade. Começar a realmente olhar no detalhe. Isso faz muita diferença. Realmente você entender em que ponto eu estou. Porque normalmente eu falo, nas minhas mentorias, nos meus acompanhamentos, primeira coisa eu entendo qual que é o ponto A que a pessoa se encontra para a gente partir para o ponto B. Se você não souber a situação do ponto A, como que você vai chegar no ponto B? Você não sabe qual que é a situação atual, nem qual situação você se encontra. Então, primeira coisa é ter coragem de olhar para a realidade. Encare a realidade, como que está a sua situação hoje? Realmente está boa, não está boa, precisa melhorar, o que que a gente pode melhorar, o que que a gente pode fazer diferente a partir de agora. Então, é o primeiro passo, encarar a realidade. E se tiver que pedir ajuda também, está tudo bem. Mas pensa antes que seja tarde demais. Quanto antes você pedir, mais rápido os resultados vão vir. Combinado? Então, assim, separa 30 minutinhos da sua semana. Aproveita que a gente está começando a semana. 30 minutinhos para conferir os extratos dos últimos 30 dias, ver o que você gastou, ver os cartões de crédito, ver tudo no detalhe, no mínimo detalhe. Viu? 30 minutinhos que você separar aí, você consegue fazer isso. Tem também um aplicativo, gente, que eu super indico para vocês, que é o Economize Zap. Se vocês quiserem o cupom de desconto é lá na Vera 20. Ele é sensacional, esse aplicativo vai te ajudar a você começar esse controle aí e você entender verdadeiramente seu dinheiro, tá? Então, economize Zap, cupom lá na Vera 20. Sensacional. Se vocês quiserem o link, podem me pedir lá no direct que eu mando para vocês, combinado? O segundo passo, gente, é entender para onde que tá indo o seu dinheiro. Primeiro é entender qual que é a sua realidade, beleza. Agora vamos entender para onde que tá indo esse dinheiro. Saudade, maravilhoso. Ei, Marco Aurélio, tudo bem? Ih, saudade. Eu amo que meus amigos todos entram na live, gente. Tem muita gente aqui hoje, ó. Tiago, Bruno, ei, Bruno, Felipe, Vanessa, Cris, Mari. Moreira está por aqui também. Diogo, Marcelo, Tiago, Mariana, sejam muito bem-vindos. Sempre muito bom ter vocês por aqui. Lembrando, anotem as dicas, tá? Anotar e colocar em prática. Isso vai trazer o resultado. Então, nosso segundo passo é entender para onde está indo o seu dinheiro. Entender para onde está indo esse dinheiro. Você sabe para onde está isso? Com quem que você tem gasto dinheiro nos últimos 30 dias aí? Você sabe? Porque quando eu comecei a entender que eu realmente queria mudar minha vida financeira, eu falei: "Vamos começar a olhar meus números? Vamos entender para onde está indo esse dinheiro". Ei, Mariana maravilhosa, ei, David, Carol, sempre muito bom ter vocês por aqui. Quando eu comecei realmente a olhar meu dinheiro de perto, gente, entender que estava indo muito com besteira, com coisa que não tinha necessidade, fez toda a diferença, porque quando você entende para onde está indo seu dinheiro, você sabe onde que você pode cortar, você sabe onde que você pode melhorar, você sabe o que você pode ajustar, você sabe o que você pode encaixar no seu orçamento. Por exemplo, quando você entende para onde está indo seu dinheiro, você tem que o quê? Estipular limites por categoria. Estipular quanto você vai gastar com alimentação, quanto você vai gastar com transporte, quanto você vai gastar com gasolina, quanto que você vai gastar com lazer, quanto você vai gastar com restaurante, quanto você vai gastar com saídas, quanto você vai gastar com roupa. Defina um valor exato para cada categoria. Muitas vezes a gente fala, nossa, não tenho dinheiro para nada, que acontece aqui todos os dias, tá? Os mentorados chegam aqui falando assim, ah, Ilana, eu não gasto nada com lazer. Ah, eu não faço nada da minha vida. Aí quando a gente vai ver, tem muitos gastos com juros, com coisas desnecessárias, com assinaturas que nem usa. E quando a gente vai ver, ela tá gastando realmente sim com lazer, mas ela não tem percepção, porque ela não anota, porque não acompanha. Então, muitas vezes, quando você não acompanha seus números, você não estabelece limite de gasto, você não tem percepção do quanto você está gastando com determinadas coisas. Vou te dar um exemplo também. Mentorados chegam aqui todos os dias falando assim: "Ai, eu não tenho onde mais cortar". Quando a gente vai ver, por exemplo, semana passada mesmo entrou um mentorado, quando eu fui ver, tinha mais de R$ 2.000 no cartão de crédito dele gasto com iFood. Eu falo assim, quando você começa a fazer um planejamento, não quer dizer que você precisa radicalizar. Não quer dizer que você está proibido de fazer coisas na sua vida, não. Você precisa estabelecer limites para que as coisas que não têm necessidade ocupem um espaço muito grande no seu orçamento, que te impeça você de realizar coisas maiores por conta disso. Entendeu? Então, assim, entender exatamente para onde está indo seu dinheiro te ajuda a ter clareza, estabelecer limites e conseguir encaixar outras coisas importantes para você. Muitas vezes a gente cai em tentações, né, no mercado mesmo. Tem influências de todos os lados para você gastar seu dinheiro. Às vezes você compra coisa que nem precisa. Então, quando você começa a realmente entender seu dinheiro com mais cuidado, você começa a entender quais são as prioridades, entendeu?
Então, assim, entenda para onde está indo seu dinheiro, simples assim. Separar por categoria, trabalhar seu nível de consciência, para que você não perca seu dinheiro com coisas que não tem necessidade, ok? O terceiro passo que eu usei, assim, que super funciona na minha vida, que funciona na vida dos meus mentorados, é criar um plano simples, tá? Um plano simples e possível, de acordo com a sua realidade. Não adianta também você criar coisa mirabolante que não funciona na sua realidade, que não adianta. Eu falo, primeira coisa, entender sua realidade, entender seu cenário, entender exatamente o que você precisa. Aí você vai montar um plano de acordo com aquilo que você precisa. Eu falo que eu descobri quando antes, né, eu falo que lá quando era mais nova, falo que o instinto para a vida financeira começou muito nova. Mas muitas vezes eu acho, e várias pessoas acham, que precisa começar a cuidar do dinheiro só quando estiver rico. Ou precisa começar a cuidar do dinheiro só quando estiver ganhando milhões. Não, pelo contrário, tá? Você precisa começar a planejar agora, para que você construa seu caminho de riqueza, para que você construa sua vida de abundância. Para que quando chegar aos milhões, você já está preparado. Porque eu vou te dar um exemplo. Pessoas que ganham no Big Brother, que ganham na loteria, não têm nada de educação financeira, ganham milhões de reais e voltam a fazer dívidas, ganham milhões de reais e voltam a ter nada. Porque não é mais dinheiro que vai resolver seu problema se você não tiver o mínimo de educação financeira. Se você não tiver o mínimo de educação financeira, você volta a estaca zero. Então, por isso que é extremamente importante você cuidar do seu dinheiro. Mesmo quando você fala, ai, Lana, tô ganhando pouco. Talvez você não tá ganhando pouco. Não é o tanto que você ganha, é o tanto que você gasta e a forma que você gasta esse dinheiro. Então, assim, olhar ele com outros olhos, ter outra percepção, você vai realmente planejar a sua vida e construir uma vida de riqueza, construir uma vida de abundância. Todos os dias eu chamo vocês de milionários, porque milionário vai muito além de uma conta bancária. Você é milionário de saúde, você é milionário de seus sonhos, você é milionário de qualidades, você é milionário de amor. Então, assim, tem N coisas que a gente pode equilibrar para realmente se tornar um milionário em todos os aspectos da sua vida, tá? Então, você já é um milionário. Então, você agora tem que construir essa abundância para que os milhões cheguem, para que você esteja preparado para esses milhões. Combinado? Combinado? Ai, o nosso quarto passo, gente. E nessa questão de no terceiro passo ainda, nessa questão de construir um plano simples, eu sempre gosto também de usar uma base, né. Sempre, por exemplo, tem aquele método que é 50, 30, 20. 50% para as necessidades, 30% para estilo de vida e 20% para reserva ou metas. Ou você pode usar também 60% para necessidade, 30% para estilo de vida, 10% para reserva. Você realmente vai entender como que funciona a sua vida e montar algo que realmente seja de acordo com a sua realidade. Ok? Então, assim, tem N formas de montar um orçamento estratégico, então você precisa entender o que funciona para você. Por isso que é bom você olhar isso com cuidado, sabe? Ter uma noção real do que realmente você precisa, o que é importante na sua vida. Entender o que é desejo, o que é necessidade, realmente olhar isso com clareza, sabe? Montar um plano que realmente funciona. Todos os dias aqui eu analiso orçamentos e monto planos reais. Por isso que eu entrego resultados todos os dias. Eu faço planos personalizados e individualizados. Analiso todo o cenário da pessoa e monto aquele plano, assim, de acordo. Então, assim, normalmente a pessoa entra, já pega o investimento de volta, porque já monta um plano claro. Monta um plano claro, com estratégia, e primeira coisa, a gente já trabalha as sobras de forma imediata, por isso que é bom você ter clareza e montar um orçamento que funcione realmente com a sua realidade. E é muito possível isso. E é tão lindo ver um orçamento funcionando, com sobras, com metas, com lazer, com tudo que você realmente precisa na sua vida, sabe? Eu falo, ter uma vida financeira, gente, tranquila, não tem preço. E é muito possível. Eu faço isso aqui todos os dias, né? Eu levo qualidade de vida, eu levo tranquilidade para as pessoas todos os dias. Exatamente. O nosso quarto passo, lembrando que são 5 passos e o último é o mais importante, então a gente já está no quarto, tá? O nosso quarto passo, gente, é ter um porquê forte. Exatamente, todo mundo tem que ter um porquê. Por que que você cuida do seu dinheiro? Qual que é o seu propósito? Qual que é o seu sonho? Por quê? Quando a gente tem um porquê muito forte, a gente não desiste, a gente não para no meio do caminho, a gente sabe exatamente onde a gente quer chegar. Eu falo que o dinheiro que você cuida com propósito rende muito mais, muito mais. Quando eu resolvi definir todos os meus objetivos e minhas metas, viajar, ter paz, investir, eu realmente sabia onde que eu queria chegar. Então, assim, lá atrás, vamos dizer assim, lá atrás, eu comecei a trabalhar com 9 anos. Com 9 anos eu comecei a trabalhar porque eu queria ter meu dinheiro. E lá atrás eu já tinha muito bem claro meus objetivos. Eu sabia exatamente onde eu queria chegar, eu sabia exatamente o que eu queria para minha vida. Eu falo que Deus ele dá infinitamente mais do que a gente imagina, mas se eu plantei a vida inteira,
o que eu vou colher? Eu vou colher coisas boas. Se eu plantei coisas boas a vida inteira, eu vou colher coisas boas. Então imagina, tem 21 anos que eu planto um bom planejamento financeiro. Não ia chegar uma hora que ia chegar bons resultados, que eu ia colher tudo aquilo que eu plantei? É fato. Então, assim, não adianta você também plantar batata e achar que você vai colher chuchu. Não adianta você continuar com maus hábitos financeiros e achar que vai ter uma vida financeira tranquila, vai ter uma vida financeira saudável. Não vai, não vai. Eu falo que são atos diários, são plantio diário de disciplina, de bons hábitos que vai fazer você realmente ter resultados extraordinários. Então, assim, tem um porquê forte, tem um motivo realmente de continuar fazendo isso que você faz. Quando eu decidi realmente que eu queria pra minha vida, nada me parou. Nada me parou. Então, assim, ter um motivo forte, ter uma meta forte, ter um porquê forte é o que não deixa você desistir, é o que não deixa você parar, é o que faz você continuar. Você tem que ter um porquê muito forte, porque a maioria das pessoas tem muita dificuldade em ter o quê? Disciplina, pode ser uma das suas dificuldades. Ter disciplina, ter constância de realmente continuar fazendo aquilo que precisa ser feito, mesmo quando não tem vontade, mesmo quando precisa continuar fazendo. Então, quando você tem um porquê, você sabe exatamente onde você quer chegar. Nada te para. Você pode parar e descansar, mas você não vai desistir jamais de cuidar de sua vida financeira, por exemplo, de ter uma vida financeira tranquila, de realmente ter uma vida de riqueza, uma vida de abundância, sabe? Ei, ei, Emerson, tudo bem? Como que você tá? Sempre muito bom ter vocês por aqui. Sara, Patrícia, Ana, Renato, Cecília. Estão anotando aí as dicas? Eu falo, vocês têm que anotar e depois colocar em prática. É extremamente importante, tá? Não adianta só ouvir aqui e sair por aqui. Não adianta. Tem que anotar e colocar em prática, viu? Então é isso, gente. Tem um porquê forte, porque o dinheiro que você cuida com propósito rende muito mais. Quando eu resolvi definir realmente minhas metas reais, viajar, ter paz, investir, ficou muito mais fácil dizer não para os impulsos. Quando você tem um porquê, você consegue dizer não para o imediatismo. Normalmente a gente vive coisas imediatas e não vive o extraordinário lá na frente. Então, assim, tem um porquê para que você consiga dizer não com tranquilidade, tá? Vou dar um exemplo para você, tem uma aluna minha, que ela chegou aqui sem saber quais eram as metas, quais os objetivos. Ela não sabia, não sabia, não tinha clareza de nada. Chegou, montei um orçamento claro para ela, definimos as metas e logo de cara guardamos 2.500. De cara, assim, ó, definimos as metas, definimos as prioridades, definimos as categorias, pá, reserva. É isso, gente, ter clareza, direcionamento, isso faz com que você chegue cada vez mais longe, ok? O nosso quinto passo, e não menos importante, é ter um acompanhamento, gente. Ter um acompanhamento, isso mesmo. Muitas vezes você fala, ai, Ela, eu não consigo colocar em prática, eu não consigo criar o hábito, não consigo resolver minha vida financeira. Tem um acompanhamento, tem uma mentora na sua vida, tem uma mentora pra você chamar de sua. Tô aqui pra pegar na sua mão. Eu falo que a organização vira hábito quando você tem alguém ali, pegar no seu pé. Eu tive disciplina. Eu fiz centenas e milhares de reais de investimento em educação financeira. E eu invisto em educação financeira, gente, há mais de 15 anos. Olha que loucura. Sério. Eu comecei fazendo a educação financeira, educação familiar, educação, tudo quanto é tipo de planejamento financeiro que vocês imaginarem, eu já fiz. De cursos, de treinamentos, de mentorias. E fez total diferença para me ter mais clareza. Então, assim, se você tem dificuldade, invista em um acompanhamento, invista no mentor, invista em alguém para pegar na sua mão, para te dizer o caminho, para fazer você chegar mais rápido. Normalmente você perde muito dinheiro para cuidar da sua vida financeira de forma errada, por não ter um planejamento financeiro. Você gasta muito dinheiro por não ter um bom planejamento financeiro. Você gasta com juros, você gasta com taxa, você gasta com assinatura, você gasta com um monte de coisa. Você faz um novo empréstimo, você negocia cartão, você faz várias besteiras e não resolve sua vida financeira. Então, se investir em acompanhamento, você realmente vai acelerar seus resultados e vai trazer múltiplicas, o que você investe volta múltiplicas vezes mais para você. E normalmente você fala assim: "Ai, eu não tenho dinheiro para investir no acompanhamento". Tem sim. Normalmente é o seguinte, você tem seu dinheiro, só que você está direcionando ele de forma errada. Eu chego para te ajudar a pegar esse dinheiro, direcionar ele para o lugar certo. Então, assim, vai sobrar, vai me pagar e ainda vai investir e vai viver com tranquilidade. É isso, então o dinheiro você tem, falta é direcionamento. Então invista em acompanhamento, invista em educação financeira. Vai ser o melhor dinheiro. Desculpa. Vai ser o melhor dinheiro que você vai investir na sua vida. Vai ser em educação financeira, vai trazer sim resultados extraordinários, tá? Extraordinários, extraordinários. Então, assim, organizei meu dinheiro e tudo mudou, tá? Tudo mudou. Eu trouxe 5 passos para vocês transformar a vida de vocês. Eu transformei a vida do meu mentorado, transformo a vida de pessoas todos os dias através de educação financeira e eu posso transformar a sua.
Então, assim, foram 5 passos simples e práticos. Espero que você tenha anotado e coloque em prática. O primeiro é ter coragem de olhar para a realidade. Muitas pessoas correm da realidade e por isso que não conseguem ter um bom planejamento. O passo 2, entender para onde está indo esse dinheiro. Você sabe para onde está indo esse dinheiro? É bom analisar com cuidado. O terceiro passo é criar um plano simples e possível de acordo com a sua realidade, ok? O quarto passo é ter um porquê forte. Qual que é a sua meta? Quais são os seus sonhos? O porquê que você cuida da sua vida financeira? Isso te mantém motivado, te mantém disciplinado para continuar fazendo o que precisa ser feito. E o quinto passo, e não menos importante, invista em educação financeira. Educação financeira tem um acompanhamento e eu estou aqui para te ajudar a mudar a sua vida financeira de uma vez por todas. Se você se identificou com tudo isso, eu posso te ajudar, claro, a aplicar esses passos no seu ritmo, na sua realidade, com acompanhamento assim personalizado e individualizado, para vocês terem resultados extraordinários, ok? Só vocês clicarem no link da bio e começar nesse momento. Para de adiar, para de inventar desculpa. Eu vou ver com meu esposo, vou ver com minha namorada. Cada hora uma desculpa diferente. Não, cheio de desculpa. Começa com ação, decisão. E só depende de você. Clicar no link da bio e começar a mudar essa vida financeira de uma vez por todas. É isso mesmo, é muito possível. E Joana maravilhosa, tanta gente maravilhosa passando por aqui, gente. Sempre muito bom ter vocês por aqui, viu? Então, assim, quer mudar a vida financeira? É possível, eu tô aqui para te ajudar. Eu te mostro um caminho simples, prático, direto, sem enrolação, com estratégias, com acompanhamento, com direcionamento. Eu pego na sua mão, eu te mostro o caminho. Então, sim, só bora, tá? Sem enrolação, decisão. Link da bio, tô te esperando. Lembre-se de compartilhar esse vídeo, compartilha esse vídeo. Clica aqui, ó. Clica no aviãozinho. Clica nesse vídeo, compartilha com um amigo, tenho certeza que tem várias pessoas que você conhece que precisam de ouvir isso hoje para começar a mudar a vida financeira de uma vez por todas. Lembre-se de curtir esse vídeo, comentar, me diga o que você gostou. Tá aplicando? Não tá? Teve alguma dificuldade? O que que você tá fazendo aí? Comentar. Comenta, 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 comenta. E curte, tá? Sempre muito bom estar com vocês. Muito obrigada por mais uma live, mais um talk de milhões. Acontece toda semana de forma regular. Tô aqui com vocês, sempre vai pegar na sua mão para te mostrar que é muito possível. Milionários, hoje é um dia maravilhoso para você começar a cuidar da sua vida financeira. Então só bora, tá? Decisão, link da bio. Te espero. Até o próximo Talk de Milhões. Fiquem com Deus e uma ótima semana para vocês.